Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Olha o tema de hoje: fé e esperança. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Nesse momento histórico, né, do Brasil, precisamos ter fé e esperança. É um recado muito especial para todos vocês, meus ouvintes. Você sabia que a palavra fé vem do latim fides, que quer dizer fidelidade? Portanto, quem tem fé tem fidelidade à verdade, fidelidade à inteligência suprema, que é Deus. Então, na verdade, fé não é aquilo que se falava, fé cega, em crendices, né? Então, fé não é uma crença cega, uma fé cega em qualquer crendice. Não é isso, né? Você procura, né, em alguns dicionários e vem com essa definição, mas não é isso. Isso não é uma definição profunda nem etimológica. Fé é uma fidelidade tão forte com Deus que passamos a confiar mais na vida e nos caminhos sugeridos por Deus. Então você acredita mais, você confia mais. Acreditar não é o melhor termo, porque acreditar vem de crença. O melhor termo é confiar. Você confia mais em Deus. Então, ter fé é ter confiança. Agora, eu acabei de falar, passamos a confiar mais na vida e nos caminhos sugeridos por Deus. E pode surgir a pergunta, né? Você pode me perguntar: ué, mas Deus fala conosco? Deus sugere coisas? O que você está falando? Sim, Deus fala conosco o tempo todo. Mas a nossa mente tagarela não nos deixa ouvi-lo. Para conversar com Deus, que tal seguir o recado da música Se Eu Quiser Falar com Deus? Essa música diz o seguinte: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Ou seja, no meu silêncio interior. Eu preciso silenciar essa mente tagarela e ficar a sós para ouvi-lo. Quando eu falo a sós, pode ser num ambiente em que tenha mais gente, né? Quantas pessoas conseguem ficar a sós, no silêncio interior, em meio a alguma movimentação externa, sem se envolver com essa movimentação externa e silenciando a mente tagarela. Então, a letra dessa música começa: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Continua dizendo o seguinte: tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Ou seja, na noite escura da alma, como diria São João da Cruz, ele escreveu um livro magnífico, né, maravilhoso, chamado A Noite Escura da Alma. Então, nessa noite escura da alma, nesse silêncio, nessa luz apagada, nessa mente aquietada e no silêncio. Então, na noite escura da alma, falada por São João da Cruz, no seu livro Noite Escura, e no silêncio interior. Aí ouvimos Deus, sim. Assim, podemos ouvir toda a verdade e combater a mentira. Então, ouvir a voz de Deus, ouvir as mensagens de Deus, que são a verdade, e
combater sempre a mentira. Assim podemos buscar a honestidade ao invés da corrupção. Se você ouvir o que Deus tem para falar para você, você vai seguir mais a honestidade do que a corrupção. Para esperar por esta justiça divina, precisamos ter esperança. Então, no começo do programa, eu falei sobre fé, do latim fides, que é fidelidade. Fidelidade a Deus. Uma amizade tão grande, tão amorosa por Deus, que você é fiel a Deus. Que você tem essa fidelidade com Deus. Então, isso é fé. E a fé é muito mais confiança do que crença. É confiar tanto em Deus que você confia nos caminhos que Deus está colocando, não só para você, mas para todos, para toda a sociedade. Para esperar por essa justiça divina, precisamos ter esperança. Então, para esperar por essa justiça divina, precisamos ter esperança. E vejam que interessante a origem da palavra esperança. Eu falei que fé vem de fides, do latim. E esperança vem de uma raiz indo-europeia. Quando falamos raiz indo-europeia, geralmente falamos de sânscrito, que é uma língua antiga da humanidade, encontrada principalmente em textos da Índia. Então, em expedições para a Índia, se encontrou os textos em sânscrito. Então, esperança. A raiz indo-europeia da palavra esperança é spe, que significa expandir, daí a palavra expandir, aumentar, ter êxito. A esperança é ter êxito também. Levar um projeto adiante. Então, tudo isso é esperança. Expandir, aumentar, ter êxito, levar um projeto adiante. Quando expandimos a nossa consciência, alcançamos a Deus. E alcançamos o êxito, por Deus estar conosco. Então, o êxito é sempre alcançado quando você está com Deus. Então, a nossa consciência expandido alcança Deus, alcança a inteligência suprema. E isso tudo que eu estou falando está de acordo com a filosofia cristã. De autores, por exemplo, da patrística, né, como Santo Agostinho, da escolástica, como Santo Anselmo, São Tomás de Aquino. Então, todos esses autores trouxeram uma teologia muito profunda, mensagens muito profundas. Então, vejam como a filosofia cristã de Santo Agostinho, Santo Anselmo e Santo Tomás de Aquino é bela quando diz o seguinte: na imanência, Deus está em todo lugar do universo. Então, o que era a imanência que os antigos teólogos falavam? Deus está em tudo. E na transcendência, alcançamos Deus pela nossa expansão de consciência. Então, a transcendência é a nossa busca por essa religação. Muitas vezes a pessoa pensa que Deus está apenas na religião, apenas no templo. Não. Deus está conosco até o pescoço, parafraseando, né, Ivan Lins. Então, Deus está conosco. Isso é a imanência. Deus está
no meio de nós, isso é imanência. Agora, transcendência é o seguinte, quando queremos fazer o religare. Religião, a palavra religião, vem de religare, que é a religação com Deus. Então, quando as religiões foram estabelecidas, elas foram estabelecidas para fazer o religare, uma religação com Deus. Interessante como a palavra religare quer dizer 3 coisas ao mesmo tempo, uma palavra só. Significa que nós fizemos um desligamento com Deus. Esse desligamento foi na época histórica da queda. E quando eu falo época histórica, estou me referindo ao meu livro, A Origem da Terra, que vai descrever nessa 3ª edição esse período histórico. Então, houve uma separação de Deus na queda, e a palavra religare diz o seguinte: houve um desligamento e agora precisa haver uma religação, uma ligação novamente. Então, religare fala dessas 3 etapas. Desligou, permaneceu desligado com a queda e agora faz uma religação. Então, isso é o religare da religião. Agora, na atualidade, dizem, que a voz do povo é a voz de Deus. Esse é um ditado relativamente antigo, mas na atualidade parece que é um ditado verdadeiro. A voz do povo é a voz de Deus. Em certos momentos históricos, isso é uma verdade. A voz do povo é a voz de Deus. Acredito que estamos nesse momento histórico no qual a voz do povo é a voz de Deus. Então, com muita fé, que é a fidelidade a Deus, e na espera com esperança, encontraremos essa justiça divina. E aqui, com o exército dos anjos, descrito por São Tomás de Aquino, no Tratado dos Anjos. Então, havia uma época que a espiritualidade era tão considerada que eram feitos trabalhos muito importantes, eram feitos textos teológicos muito importantes. E São Tomás de Aquino fez o Tratado dos Anjos. Então, esse Tratado dos Anjos fala da hierarquia dos anjos. Mas com o exército dos anjos, descrito por São Tomás de Aquino no Tratado dos Anjos, alcançaremos a justiça divina. Então, essa justiça que tanto esperamos. E eu vou deixar aqui, sobre esse Tratado dos Anjos, de São Tomás de Aquino, a hierarquia dos anjos, que é muito interessante de conhecermos. Porque, na verdade, nós conhecemos mais anjos e arcanjos, que são da 3ª hierarquia, a hierarquia mais próxima de nós, é uma hierarquia do terceiro nível, da 3ª ordem. Então, a 3ª hierarquia é feita de principados, arcanjos e anjos. Então, os anjos que estão próximos de nós, a palavra anjo significa mensageiro. Então, é um mensageiro de Deus. Está numa hierarquia, os arcanjos um pouco acima e os principados, mas todos de uma 3ª hierarquia, que é o que nós mais conhecemos. E eles intercedem por nós. Então, há um contato com eles, e esse contato com eles é um contato com Deus. Então, na 3ª hierarquia, principados, arcanjos e anjos. Na 2ª hierarquia, que é uma hierarquia acima, temos
dominações, virtudes e potestades. Então é uma hierarquia de seres espirituais angelicais, de uma hierarquia acima, segunda hierarquia. Então temos dominações, virtudes e potestades. Olha que a palavra virtude, né, era muito vista e ainda é um sinônimo de atributos humanos, do bem, etc. Mas também está na segunda hierarquia. Então as potestades celestiais, as potências celestiais. Então, segunda hierarquia, dominações, virtudes e potestades. Para encontrarmos na primeira hierarquia de seres mais poderosos, podemos dizer assim, e que comandam as demais hierarquias, temos os serafins, os querubins e tronos. Quando eu falo em querubins, você logo pode pensar naqueles quadros do Renascimento que colocava o querubim como uma criança alada e tudo mais. Na verdade, isso foi muito simbólico, porque, na verdade, os querubins são os anjos mais poderosos, juntos com os serafins e os tronos. Então, como anjos mais poderosos, temos os serafins, depois os querubins e depois os tronos, que comandam toda a hierarquia dos anjos. Então, nós temos no universo o exército dos anjos, que comandam toda a hierarquia celestial e que podem nos ajudar neste momento para que nós consigamos a justiça divina. Você pode se perguntar assim, poxa, mas André, por que você está falando tanto de justiça divina? Qual que é a diferença da justiça divina para a justiça humana? Então vamos colocar da seguinte forma, a justiça divina é um dos princípios de Deus. Então Deus tem vários princípios. E um desses princípios é a justiça. E a justiça divina é tudo o que é correto, tudo que é reto. Sabe que ritual vem de reto. Então o ritual é para fazer algo reto, uma justiça reta. Então a justiça divina é um dos atributos de Deus. Então, Deus, com sua onipotência, onisciência e onipresença, ele é todo-poderoso no universo. Então, ele tem os seus atributos. Então, um desses atributos é a justiça. E esse atributo é muito importante na atualidade para que a gente utilize, já que a voz do povo é a voz de Deus, vamos usar esses atributos da justiça divina. Vamos buscar a justiça divina. Ô André, mas espera aí. Você está falando de justiça divina, mas aqui embaixo, aqui no planeta, aqui na Terra, isso aqui não funciona assim não. É tudo de outra forma. É muito corrompido, é muito errático, é muito desonesta a justiça humana, não pela letra da lei, mas pela aplicação, né? Permite várias interpretações desviantes e tudo mais. E eu vou colocar da seguinte forma, sim, uma coisa é a justiça divina, outra coisa é a justiça humana. Mas houve época que essa justiça humana tentou se aproximar da justiça divina ao fazer uma constituição. Por exemplo, só para dar um exemplo, a Constituição norte-americana começa com We the people, nós o povo. E toda a Constituição e todas as leis são regidas pelo povo. Isso você precisa ter muita consciência.
Quem manda no país? O povo. Então, quando o povo clama por medidas, quando o povo clama por ações, isso é a voz do povo, que é a voz de Deus. E, na justiça da Constituição, quem manda no país é o povo. E isso é muito importante que você tenha essa consciência. Porque aí, no clamar da população, nos pedidos da população, nós temos, então, a justiça divina aplicada. E temos também a justiça humana, porque a Constituição rege isso, que a justiça é feita pelo povo. Então nós precisamos sempre, em vários momentos históricos, pedir a justiça divina. Vamos chamar assim, né? Nós precisamos pedir que a justiça divina se cumpra através da justiça humana, através do que é justo pelas constituições dos vários países. Então precisamos clamar por isso, com muita fé, com muita esperança. Fé no sentido de fidelidade a Deus, fé no sentido de confiança, não de crença, mas de confiança. Confiar mais que, lembre-se do seguinte, Deus está no comando. Lembre-se disso. Deus está no comando. Então, quando queremos a justiça divina, não é uma tentativa vã. Nós temos todas as chances de conseguir com muita fé, com muita confiança e com muita esperança. E esperança também no sentido de vitória. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.